Fala, investidores! Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais aspectos sobre o MRFA11, ou seja, vamos destrinchar esse fundo para você. Primeiro vamos relembrar o que são fundos setipados, tá? Depois a gente vai estimular comparativos, com fundos listados. Depois vamos analisar o que são permutas aí nessa incorporação imobiliária e vamos analisar o que são originações proprietárias. Por fim, vamos analisar o futuro desse fundo e, claro, dar a nossa segunda opinião para você. Bora lá? Se você já nos acompanha aqui na Duop há algum tempo, isso não é novidade nenhuma para você, mas se você é novo, é sempre bom relembrar. O fundo setipado, ele é negociado em ambiente de balcão, ou seja, a compra e venda desse ativo, dessas cotas, ela ocorre por fora do home broker, um ambiente de negociação por fora do pregão da bolsa. Os fundos eles são negociados diretamente entre as partes interessadas através da intermediação, claro, da corretora. O fundo setipado, ele foi desenvolvido como uma alternativa aos investidores que sofriam com a variação de cota de um fundo listado, seja depois do IPO, follow-on ou até mesmo por um mau humor de mercado como um todo. A diferença para um fundo listado é que nesse fundo listado você tem a vantagem de poder acompanhar as cotações o tempo todo no home broker, Utiliza análise gráfica para acompanhar a tendência, eventualmente definir ponto de entrada e ponto de saída de acordo com seus objetivos. No modelo setipado, o fundo ele permanece só com um acompanhamento da cota pelo valor patrimonial. Mas atenção, isso não significa que a cota não pode sofrer uma oscilação negativa. No caso de default, por exemplo, no caso de uma calote de alguma dívida desse fundo, de investimento desse fundo, ou abertura de spread que seja, o administrador ele pode marcar a cota para baixo, ele pode diminuir o valor da cota. Por um fundo setipado, você perde o benefício da liquidez. E nesse caso, quando o investidor perde esse benefício de liquidez, o que a gente acredita? Que deva vir algo em troca, Concorda com isso? Um yield mais elevado, um ganho na valorização da cota superior ao que existe nos fundos listados, mas normalmente não é o que acontece, tá? Se a gente compara o yield projetado desse fundo, que vai ser algo em torno de 1,2% ao mês a partir do segundo ano, com outros fundos listados, que também possuem uma política de investimento parecida, investindo em recebíveis do setor imobiliário, já antecipamos, A gente percebe que essa renúncia de liquidez parece não fazer muito sentido. Uma coisa interessante em relação a esse fundo é que ele tem no seu pipeline indicativo algumas operações de permuta em parte das incorporações imobiliárias. Apesar do pipeline indicativo ele não ter claro, a gente não ter clareza de qual será, de fato, a carteira em ativo do fundo, a gente entende que faz sentido esclarecer o que é essa operação de permuta, e quais são os riscos associados a esse tipo de operação. Vamos começar pelo começo. O incorporador imobiliário é o profissional ou a empresa responsável pelo desenvolvimento de projetos imobiliários. De forma resumida, o incorporador vai identificar um terreno, estudar a viabilidade econômica e legal do projeto, definir o tipo de imóvel que vai ser construído e negociar a compra do terreno, tá? Esse incorporador, ao identificar esse terreno, ele necessita de um comprador. E aí que a XP entra através do fundo, A gestora, ela vai comprar terreno para grandes incorporadores. E, em troca disso, ela vai receber uma contrapartida atrelada a esse empreendimento. Existem dois tipos de permuta. A permuta física, em que o proprietário de terreno recebe apartamento em troca, e a permuta financeira, que o proprietário do terreno ele vai receber um percentual de tudo que for vendido. No caso da XP, a gestora vai pegar um percentual da venda de todas as unidades de empreendimento e há uma taxa travada próxima a INCC mais 13%, que é o retorno médio das operações que a gestora já estruturou. Bom, fica aqui um ponto de atenção, tá? Nos 3,6 anos iniciais, que é o período de lançamento e construção aí do empreendimento, praticamente não existe fluxo de caixa positivo. Aproximadamente 80% do fluxo positivo só acontece depois do habite-se. É um longo período de risco, Em um país como o Brasil, muita coisa pode acontecer. Agora, imagina que, durante o período de construção, que varia aí de 3, 4 anos mais ou menos, não são poucos os riscos que o projeto está exposto, Problema de documentação, mudança no projeto, atraso na construção, risco de mercado, enfim, são diversos riscos que tornam indispensável uma avaliação justa e de garantias atreladas. A gestora informou aí que vai tomar cuidado, para colocar para dentro do fundo permutas que já estão aí na fase de pagamento e que vão ter menos permutas que o seu primo próximo, o Max Renda. Mas vale ficar atento. E em relação à originação proprietária, vamos direto ao ponto, A originação proprietária de crédito, ela não é algo que nos agrada nem um pouco. Isso porque a gente não sabe exatamente como é que o mercado enxerga esse título, A originação proprietária é quando a própria gestora
estrutura todos os termos da operação. Prazo, garantia. Esse título não é comprado no mercado, e sim estruturado por eles. Os termos de contrato vão estar disponíveis para o investidor, mas a gente não tem como saber se o mercado concorda com essa precificação, ou se ele enxerga esses contratos como algo efetivamente positivo, ainda mais se tratando de um fundo setipado, que não tem cota negociada a mercado, ou seja, não vai ter como o mercado avaliar. Então a gente não sabe qual seria a demanda por esses títulos e até mesmo se essa demanda efetivamente existe, ou quanto o mercado está disposto a pagar por isso. O que dá certa tranquilidade é que os fundos imobiliários, diferente dos fundos abertos, não existe necessidade de venda de ativo para atender a saída de investidores via mercado secundário, ou seja, sem essa necessidade de liquidez, abre-se mão de investimentos mais ilíquidos. Mas é bom o investidor ficar atento, né? Se por um lado a gestora vai conseguir taxas melhores por estruturar essa operação, por outro lado, caso um desses projetos dê errado, provavelmente eles não vão conseguir vender este ativo para nenhum outro investidor. E nesse caso, o resultado não é nada bom, né? Ficar com um ativo dando prejuízo dentro da carteira, nada positivo para você e para o seu bolso, né? Um fundo setipado, ao final, tem 4 destinos prováveis, né? Ele pode ser amortizado, ele pode ser liquidado, ele pode ser incorporado em outro fundo, ou ele pode até mesmo, sei lá, por uma assembleia, ter o seu prazo postergado. Segundo a gestora, o fundo multirenda vai ser incorporado ao Max Renda. E surge a principal dúvida: se o fundo vai ser incorporado, por que não fazer o follow-on no MXRF, no Max Renda, de uma vez, né? A opção da gestora foi, ao invés de fazer um follow-on, aumentar a emissão de cota, realizar uma oferta primária com esse novo fundo. Isso tem um porquê, tá? Nos últimos meses, o fundo MXRF, o Max Renda, negociou abaixo da cota patrimonial. E nesse cenário ia ser inviável fazer uma nova oferta, ainda mais com um momento de mercado mais desafiador para os fundos listados. A opção por um novo fundo, mais atrelado ao CDI, setipado, pode até ser compreensível, mas e o futuro desse fundo? Faz sentido? São duas as nossas preocupações principais, tá? A primeira é que para um fundo ser incorporado, esse movimento deve ser aprovado em assembleia. E se a incorporação não for aprovada? O caminho mais provável é que vai acontecer uma amortização e esse dinheiro vai ser devolvido para o cotista. Mas e se no momento em que o fundo for incorporado, ocorrer um fluxo vendedor e amassar o valor da cota do fundo? Apesar dos fundos terem características muito parecidas, né, de certa forma, o fundo multirenda é um fundo com ativos indexados majoritariamente ao CDI, enquanto o Max Renda, fundo que já existe, né, é um fundo majoritariamente atrelado ao IPCA. E o investidor ele pode ter preferência por um dos dois indexadores. Bom, são questionamentos que só vão ser respondidos efetivamente nos próximos 5 anos, né? Mas é bom o investidor ficar atento a essas possibilidades para não ser pego de surpresa, né? Porque caso a gestora não consiga listar nesse prazo de 5 anos, ela vai ter mais 2 anos para amortizar o pagamento, o retorno do seu investimento para o seu bolso. Bom, vamos agora à opinião da Duop sobre esse ativo. Por se tratar de um IPO, a gente não tem clareza da qualidade do crédito dos ativos que compõem o fundo, ou mesmo de como vai ser a diversificação da carteira, né? Em um momento de Selic em patamares muito elevados, a gente considera essencial ter clareza sobre os nomes que vão compor a carteira de recebíveis, ainda mais quando o fundo tem seu pipeline indicativo, projeto de incorporação. Outros 2 pontos que não nos animam muito: o fundo ser setipado, né, e ter originação proprietária. Então, por ser um fundo setipado, o investidor ele perde liquidez, né? E liquidez no Brasil é um ponto importantíssimo, ainda mais com o custo de oportunidade atual, quando a gente olha para o yield projetado do fundo e comparamos com ativos negociados aí a mercado. A gente não enxerga uma majoração tão interessante para compensar essa falta de liquidez. Acreditamos ainda que existem fundos imobiliários de recebíveis listados, descontados, em que o investidor tem o benefício da liquidez e com carrego de ativo parecido. Por esse motivo, esse não é um investimento que nos agrada muito, não. Agora, se você gostou do ativo, está acostumado lá a investir no Max Renda e quer dar uma oportunidade, não sabe o quanto investir, não sabe se faz sentido efetivamente na sua carteira, para o seu momento de vida atual, entre em contato com a gente, deixa aqui o seu contato, faz um comentário aqui no vídeo. A gente pode te ajudar a entender melhor a sua carteira e como é que esse ativo pode contribuir para você atingir os seus objetivos. Até mais!